O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou a palavra e disse: Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso. Pois meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Encontra seu lugar. Aleluia, 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 aleluia. Estamos acompanhando na liturgia esses dias a leitura do livro do Êxodo. E no desenrolar dessa história, nós chegamos hoje num ponto muito importante. Nós chegamos no momento aonde Deus responde o clamor dos hebreus que estavam no Egito, sendo escravizados. O faraó, com medo do número dos hebreus, começou a pesar sobre eles o jugo. Aumentou a carga de trabalho, diminuiu o sustento, e aquele povo começou a passar uma opressão no Egito. Um povo que estava cansado da escravidão, da opressão. E a liturgia de hoje, a primeira leitura começa justamente quando Deus vai dizer para Moisés: eu vi a opressão do meu povo. Ouvi o grito de aflição diante dos opressores e tomei conhecimento dos seus sofrimentos. Era Deus dizendo para Moisés: eu estou conhecendo, eu estou sabendo, eu estou vendo o sofrimento do meu povo. É Deus mesmo falando para Moisés: tomei conhecimento dos seus sofrimentos, desci para libertá-los das mãos dos egípcios. E começa uma linda história de libertação. De um Deus que desce para libertar um povo cansado. Mas imagina na cabeça de Moisés: como é que você quer, Deus, que eu chegue lá diante do faraó e eu vou libertar o seu povo? E Deus disse para ele: eu estarei contigo. A leitura vai contar isso: eu estarei contigo. E quando Moisés foi falar para os anciãos, para o povo, Moisés disse assim, essa tradução está na Bíblia da CNBB, está desse jeito escrito lá: o Senhor, o Deus dos hebreus, marcou um encontro conosco. Diante do sofrimento daquele povo, Deus enviou Moisés para dizer: diga a esse povo que eu quero encontrar. Diga a esse povo que eu não aceito mais ser um Deus de longe. Porque de longe eu vi o sofrimento do meu povo.
Eu quero ser um Deus de perto. Eu quero ser o Deus do encontro. Essa é a primeira parte da liturgia. Deus que se revela, um Deus do encontro. Deus que se revelou àquele povo dizendo: diga para eles que eu vou os encontrar, que eu vou encontrar com eles, que eu quero ser o Deus do encontro. E o Evangelho? Não mais agora Deus dizendo para Moisés, mas o próprio Deus dizendo na boca do filho dele, atualizando aquela experiência do Deus que quer encontrar, do Deus que quer estar perto. Na boca de Jesus, ele fala para os discípulos: vinde a mim. O Deus do encontro, lá do Antigo Testamento, se fez homem, veio para o nosso meio, e hoje está dizendo: vinde a mim. Está dizendo para você que está aqui, está dizendo para você que está em casa. Não fomos nós que escolhemos a liturgia de hoje é essa. O Deus do encontro está dizendo para você: vinde a mim. Você mesmo. É você, vinde a mim. É você que está aqui, vinde a mim. É você que está aqui, cansado, fatigado, oprimido. Vinde a mim. Sou o Deus do encontro. Eu desde sempre quis te encontrar. Eu sou o Deus do encontro. Vinde a mim. Quem, Padre? Quem Ele está chamando? A mim e a você. Que estamos cansados e fatigados. Que estamos cansados de um amor mais ou menos. Que estamos desiludidos da vida. Oprimidos pelos nossos pecados. Nós que desistimos do amor maior e fomos nos viciando nos amores menores, nos prazeres. Você que é tão jovem e já está cansado da vida. Nunca se ouviu tantas notícias de jovens tentando suicídio. Nunca se teve tantos crimes causados por jovens, por pré-adolescentes. Gente cansada da vida e do amor, que resolveu viver o desamor, fazendo uma opção pela morte dos outros e pela sua própria morte. Porque ninguém nunca mata uma pessoa sem morrer um pouco dessa pessoa também. Ninguém assassina uma outra pessoa, seja com um tiro, com uma faca ou com a língua. Ninguém mata o outro sem morrer também um pouco. Porque nós somos criados para o amor. Vinde a mim, é o convite do Senhor. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados e escravizados. E quando Deus chama para perto, Deus tem uma proposta. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados. Tomai sobre vós o meu jugo. Aprendei de mim. Porque sou manso e humilde de coração. E vós encontrareis descanso. Pois o meu jugo é suave. E o meu fardo é leve. Vinde a mim. Vinde a mim, bonitão, bonitona. Vinde a mim, garotão. Vinde a mim e aprendei de mim. O tema do PHN esse ano é o amor jamais acabará. E eu fico impressionado como é que o povo da Canção Nova tem a coragem de desafiar e fazer um dos maiores encontros da Canção Nova, proclamando isso: o amor jamais acabará. Num mundo onde o que tem menos valor é o amor. Porque hoje o que vale é o sexo, é a droga e o rock and roll. Amor? Eu quero aproveitar a vida. E se faz um encontro para uma juventude
dizendo o amor jamais acabará. E o evangelho de hoje, confirmando a coragem dessa canção nova: vinde a mim, vós todos que estáis cansados, aprendei de mim. Sabe qual é a maior crise? O mundo não está em crise de amor, não. Porque o amor não entra em crise, ele jamais acabará. Sabe qual é a grande crise do amor hoje? Para jovens, casados, solteiros, enrolados. Não devia, né? Mas tem hoje. Hoje a gente tem que perguntar: quem é solteiro? Quem é casado? Quem está enrolando? Quem está sendo enrolado? Sabe qual é a grande crise do mundo hoje? Não é do amor. A grande crise do mundo hoje é uma crise de referencial. A crise é de referencial, porque tem muita gente vendendo amor por aí. Inclusive tem muita gente fazendo passeata em movimento, usando a palavra do Senhor, dizendo: amai-vos uns aos outros. Desgraçados. Padre, que palavra forte. Desgraçado é sem graça, é quem não tem a graça. Padre, que palavra forte. Quem não tem graça é um desgraçado. Todo amor, toda tentativa de ensinar o amor para alguém fora do referencial de Jesus Cristo é um amor sem graça. Entenderam o sentido? Para ninguém ficar escandalizado aqui. Porque na verdade eu sou responsável por aquilo que eu falo, não por aquilo que você quer entender. Então não venha botar sobre mim um peso daquilo que você entendeu. Eu sou responsável pelo que eu falo. O que você entendeu do jeito que você quis é problema seu. A grande crise do mundo é uma crise de referencial do amor. Se perdeu o referencial do amor. Se ama um filho como se ama um cachorro. Se abraça um marido como se abraça um pedaço de pau. Não estou falando contra as árvores, contra os animais. Cada um no seu quadrado. São Francisco amava os animais, mas não amava mais do que Deus. A crise de hoje é uma crise de referencial. Toda tentativa de amar fora desse referencial, Jesus está dizendo: vem e aprendei de mim o amor original. Aprendei de mim. E interessante que esses nossos irmãos fizeram tanta propaganda, tanto barulho: amai-vos uns aos outros, ponto final. E a sequência era justamente: amai-vos uns aos outros como... Cortaram Jesus do ensinamento do amor. Prestem atenção agora. Qualquer tentativa de ensinar o amor que tira Jesus do referencial é um amor que já já acabará. Entenderam? Qualquer tentativa de um amor sem Jesus é um amor que já já vai acabar. Irmãos, pensem comigo. Quanto tempo dura o efeito da droga numa pessoa? É amor? Tem gente que ama isso, né? Já já acabará. Quanto tempo dura a experiência do amor no pecado da masturbação? Tanto para jovens como para casados. Homens e mulheres. É um amor que já já acaba. E a experiência que nós fazemos é de desgraçados naquele momento. Padre, de novo essa palavra. Gente, não tenham medo da palavra, tenham medo de viver essa palavra, de serem pessoas sem a graça. Porque por trás da proposta de um amor que já já acabará, está escondido a sua candidatura para ser um desgraçado, sem a graça.
A bebida, gente. Que prazer maravilhoso, que amor, né? Tantos jovens lindos, maravilhosos. Quanto mais ele bebe, 2 vezes mais dura o tempo da ressaca, não é? Isso quando não bate o carro, quando não morre alguém. Experiências, eu poderia passar aqui o tempo todo falando de experiências, de propostas do amor que já já acabará. Olha lá a alegria daqueles jovens, que maravilha. Já já acaba. Olha a alegria deles na balada, ficaram com todas e mais algumas. E no outro dia, vazios. Um amor com prazo de validade muito curto. Um amor que já já vai acabar. Padre, mas eu tenho que aproveitar agora que eu sou linda, que eu sou bonitão, que eu sou musculoso, que eu sou... Meu amigo, isso aí já já vai acabar. As rugas vão aparecer e haja botox, né? Para manter gente... Já já acaba. Então eu tenho que aproveitar, padre. Crise de referencial. Quem não tem o referencial em Jesus Cristo, no amor, tem pressa. E vai sendo consumido por aquilo que ele chama de amor. O prazer de um adultério. Meu irmão casado, minha irmã casada. A gente tem que esticar até você, porque PHN hoje não é só para jovens, chegou também no pai, na mãe. Que prazer, que satisfação. Acabou já, passou. O mundo foi nos viciando num amor com um prazo de validade muito curto. Por isso que me assustou a ousadia de alguém fazer um encontro para jovens com a proposta de um amor que jamais acabará. Enquanto nós estamos nos lambuzando na lama, aceitando um amor que acaba rapidinho, de pedrinha em pedrinha, de cigarro em cigarro, de camisinha em camisinha. Deus não nos criou para um amor desgraçado, sem graça. Deus não nos criou para um amor limitado, com um prazo de validade tão curta. Padre, mas se o homem é finito, o amor dele é finito também, passa. Só Deus tem o amor infinito, porque ele não passa. E aí como nós ficamos, padre? Ora, irmãos, não depende de mim nem de você. Deus tomou a iniciativa de nos encontrar. Quer experimentar um amor que jamais acabará? Deus já tomou a iniciativa de te encontrar. Olha onde é que você está, você veio aqui. Olha você em casa. Quer experimentar um amor que jamais acabará? Não existe proposta de amor que jamais acabará fora da experiência do encontro pessoal com Jesus. Vinde a mim. Vinde a mim, você que está vindo na Canção Nova pela primeira vez. Você que caiu aqui de paraquedas. Você que está em casa, que não quer vir, que está fazendo corpo mole aí para não vir, vinde a mim. Está cansado, está fatigado, porque está fazendo uma experiência de um amor que já já acabará. Meus irmãos, um dos questionamentos maiores quando a gente atende um casal de 30, 40 anos. Mas meu amigo, minha amiga, o que aconteceu depois de 30, 40 anos? Padre, o amor acabou. O amor jamais acabará se a referência desse amor for Jesus Cristo. Quer aprender a amar de verdade? Quer aprender um amor com graça, agraciado? Um amor que ensina o valor do outro? Um amor que ensina o meu valor? Muda o referencial. O que nós precisamos é mudar o referencial, porque amar, gente, faz parte, é constitutivo do ser humano o amor.
Se eu não tenho um referencial digno, eu começo a amar o filho pródigo, o amor lavagem. Mas quando eu faço a experiência desse encontro, eu começo a ter tantos critérios, que eu vou sabendo separar o que é bom do que é ruim. Quer aprender o verdadeiro amor, o amor que jamais acabará, vinde a mim. E quantos de nós estamos cansados? Você sabe que uma das coisas mais comuns hoje em dia é encontrar jovens como vocês, que já não acreditam no amor, porque são machucados e machucadas pela experiência negativa do casamento do pai e da mãe, porque viu o pai batendo na mãe, porque viu a mãe traindo o pai. E muitos jovens já não querem casar, já não querem um compromisso, porque presenciaram traições, sofrimentos, foram traídos ou traídos. Uma juventude do ficar, com medo do compromisso. Só tem medo do compromisso quem experimentou só esse amor que já já acabará. Sabe aqueles comprimidos efervescentes? Que eu lembrei o nome de um aqui, mas não posso falar, que é a marca. Mas que você joga lá assim, aí fica... Você joga aquele comprimido dentro da água. Começa a borbulhar tudo, não é? 5 minutos depois... É esse amor que o mundo tem nos oferecido, que já já acaba. Aproveita porque vai acabar. Enquanto o mundo diz para mim e para você, aproveita porque o amor já já acabará. Enquanto o mundo diz para você, aproveita porque o amor já já acabará, já já o seu corpo vai acabar, já já você não vai conseguir mais, já já você não vai poder mais. Enquanto o mundo prega um amor que já já acabará, o mundo vai acabando com você, que já já estará acabado, acabada, usado, usada. A coragem da canção nova de pegar essa parte, esse versículo, o amor jamais acabará, é a tentativa de salvar você dessa experiência viciante de um amor que acaba muito rápido. O amor jamais acabará. Tem um santo da Igreja Católica, São João da Cruz, que diz que no entardecer da vida, no final da vida, nós seremos julgados pelo amor. Não se engane que é esse amorzinho que você tem experimentado e sentido, esse amor ridículo, que tem um prazo de validade muito curto. No entardecer da vida seremos julgados pelo amor, mas pelo amor verdadeiro. Pelo amor que fez o santo que nós estamos celebrando hoje, São Camilo de Leles, dar a sua vida toda para cuidar dos pobres. Que fez com que esse santo fosse honrado pela igreja com essa oração. Dai-nos o vosso espírito de amor, para que servindo-vos em nossos irmãos e irmãs, possamos partir tranquilos no vosso encontro na hora da nossa morte. Sabe por quê, irmãos, que nós temos medo da morte? Porque não aprendemos a amar durante a vida. Porque temos medo de morrer e parar de experimentar essas coisinhas que a vida dá. Só perde o medo da morte quem experimenta durante a vida o amor verdadeiro. Só perde o medo da morte. Só vive essa vida sem medo da morte quem experimentou uma fagulha desse amor verdadeiro. E aí a gente vê o discurso dos santos que não viam a hora da morte, mas não é porque eles cultuavam a morte, queriam andar de pretos, darks, com os olhos todos pintados, não. Porque o pouquinho que eles encontraram aqui, eles sabiam que do outro lado, que lá na eternidade, esse amor jamais acabará. Essa vontade que você está aí dentro de você, de encontrar esse amor, enquanto eu vou falando, você vai se sentindo, mas aonde eu vou encontrar, padre? E por que eu ainda não experimentei? Você sabe o que é essa vontade de um amor eterno, que jamais acabará?
Isso são as sementes da eternidade que Deus plantou dentro de mim e de você. As sementes do céu, de um amor que jamais acabará, que todas as vezes que você resolve experimentar um amor com prazo de validade curta, você diz, fica aí, semente. Deixa eu experimentar meu comprimido efervescente aqui. Deixa eu me lambuzar com essa camisinha aqui. Deixa eu resolver meu problema aqui, porque eu fiquei grávida e preciso abortar agora. Assim eu fico livre para poder continuar aproveitando a vida enquanto vai ficando acabada e a vida aproveitando de você, bobona. Mas eu quero falar para vocês desse amor que jamais acabará. Mas eu não podia deixar de denunciar que na contramão do mundo, o mundo tem nos ensinado a amar e segurar e pegar. Quer ver como a crise desse amor é uma crise de referencial? Quantos de nós já não nos escandalizamos com o Evangelho? Que foi lido essa semana, segunda-feira. Quando Jesus disse assim: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Gente, o que tem de mais honroso do que um pai e uma mãe? O que tem de mais bonito que um filho ame pai e mãe? Inclusive é um dos mandamentos, honrar pai e mãe. E agora vem Jesus falando que quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Será que Jesus está mandando eu odiar meu pai e minha mãe? Continuar de mal do meu pai e da minha mãe como você está de mal do seu pai e da sua mãe aí? Dono e doninha da razão dentro de casa? Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Padre, como é que Deus tem coragem de dizer isso? No mundo onde mulheres estão colocando os filhos em sacolas plásticas e deixando na rua? Isso é um incentivo ao abandono do filho? Não! Curta de inteligência. Zerada de inteligência. Jesus, desde aquela época, estava querendo tirar o mundo da crise de referencial. Continue amando seu pai e sua mãe a partir de mim. Continue amando seu filho. E cuidado, pai e mãe. Não transforme o seu amor no seu filho, da sua filha, num ídolo, colocando o seu filho no lugar de Deus. Porque quando ele sair de casa, não vai ter quem cure a sua depressão. Porque você botou o seu filho no lugar de Deus. Pare de obedecer o seu filho, pai e mãe, e obedeça a Deus e tenha coragem de dizer não para ele. Não adianta mandar ele aqui para a Canção Nova, para a gente dizer todos os nãos que você nunca disse, se você perdeu a coragem de amar como pai e mãe. Que loucura. A propaganda de um amor que jamais acabará. A primeira frase da leitura de hoje, do livro do Êxodo, diz assim, a respeito de Moisés: naqueles dias, ouvindo a palavra do Senhor. E eu quero atualizar isso agora. Nesses dias, irmãos, você que está em casa e você que está aqui, você que vai vir para cá, nesses dias nós vamos estar ouvindo a palavra do Senhor. Mas a Canção Nova é só um lugar que ele usa como desculpa para te encontrar. O PHN é uma grande desculpa de Deus para pescar você. E tem dado certo. Tem dado certo. O amor jamais acabará. Um dia a história fez a experiência desse amor que jamais acabará. A história fez a experiência desse amor que jamais acabará quando Deus se cansou de ser Deus de longe e veio ficar aqui Deus de perto no Filho dele. E é interessante que mesmo pessoas que não acreditam em Deus
precisam engolir a história da humanidade dividida em antes de Cristo e depois de Cristo. Sabe por que tem muito jovem por aí que se diz ateu? Se fosse eu ia falar que era à toa, né? Não ateu. Sabe por quê, meu amigo? Porque você tem medo de se encontrar com Deus. Porque o dia que você tiver a coragem de aceitar esse convite, vinde a mim. Assim como ele mudou a história da humanidade, que é separada em antes de Cristo e depois de Cristo. Acredite ou não, seu professor de história, em Deus. A sua história também vai mudar em antes de Cristo e depois de Cristo. Cadê a minha irmã, a Eliana? O nosso fundador nos ensinou que uma boa pregação é assim: a denúncia, o anúncio e o testemunho. Talvez eu nunca disse isso para você, mas eu tenho um orgulho tão grande do seu testemunho. Numa certa situação que eu vivi num atendimento, uma pessoa usou você como exemplo. Como que com aquela história que ela tem, teve lugar para ela na Canção Nova? Eu contei no encontro vocacional isso já. Como que para mim não tem lugar, se com aquela história eu não fiz metade do que aquela menina fez e ela está na Canção Nova? Eu tive que dizer para ela: porque você é boa demais para se encontrar com Deus. Deus é que tem que encontrar com você, minha filha, para ver se Deus se converte. Pensa. Conta para nós um pouquinho da Eliana antes de Cristo e depois de Cristo. Conta para nós o dia que você teve a coragem de separar a sua história antes de Cristo e depois de Cristo. Eu comecei a beber com 13 anos, depois das reuniões do grupo de adolescentes. Eu ia para um barzinho com eles e ali a gente bebia cerveja. Eu acabei me acostumando. Então, toda vez que eu saía, a partir de então, eu bebia. Fiz a primeira Eucaristia com 11 anos, mas logo em seguida já entrei no grupo de adolescentes. E todos os sábados a gente se reunia, era isso que acontecia. Então, toda vez que eu saía depois com os amigos, ou saía sozinha, eu bebia. E não tinha limite, né? Bebia até ficar bem bêbada e voltava para casa. Meus pais começaram a perceber, minha mãe também. E aí desencadeou na minha família toda a desestrutura, né? Porque meus pais também não eram de igreja, eles também não sabiam lidar com a situação. E minha mãe, por conta disso, foi para a igreja. Primeiro para o grupo de oração. Depois eles fizeram um encontro de casais, mas foi por causa dessa situação, da minha situação. Com essas minhas saídas, eu mentia muito, eu falava que ia para o lugar, acabava que quando eles iam me buscar naquele lugar, eu não estava mais lá, já estava em outro, eles não me achavam, então eu rodava a cidade atrás de mim, na delegacia, no hospital, tudo quanto é lugar. E minha mãe sempre rezando muito com o meu pai, até alguém ligar para casa e dizer: sua filha está aqui caída no bar, vem buscar. Ou ela ligava para todos os meus amigos para descobrir onde que eu estava, porque eu falava que ia sair com os meus amigos, mas meus amigos já estavam em casa e eu continuava na rua. E aí começaram as brigas dentro de casa, e toda vez que eu brigava com eles, porque eu queria sair, eles não deixavam eu sair, aí eu não fazia fora, porque eu não podia sair, mas fazia dentro de casa, porque na minha casa tinha aqueles barzinhos de canto de parede, e aí eu ia lá, pegava o litro de qualquer coisa e tomava. E tomava para me acalmar, porque eu era muito nervosa, revoltada, adolescente, rebelde, revoltada, eu tinha que descontar em algum lugar, e era na bebida. Então eu levava aquele litro de cachaça, de vinho, o que tivesse ali, levava para o meu quarto, bebia até eu apagar, até eu me acalmar. Não passava mal, mas eu bebia tanto que eu apagava. Com isso, meu rendimento escolar caiu. Com 15 anos eu repeti eu reprovei
né? Mas durante esse tempo com a bebida, eu também experimentei o cigarro. Com o cigarro eu tive uma alergia, tive um princípio de pneumonia, comecei a tomar xarope infantil e misturava. Quando eu brigava, tinha as minhas revoltas, eu misturava bebida com xarope, bebida com remédio, e fazia aquele coquetel. Eu já não conseguia mais dormir, tinha depressão, fui no neurologista, passou um calmante, aí eu misturava mais o calmante com aquilo tudo. Com a depressão, eu comecei a me cortar, me autoflagelar, cortar com gilete, com faca, me cortar inteira. Eu queria acabar comigo, a vida não tinha sentido para mim, então era essa forma que eu encontrava para me aliviar. E foi assim, dos 13 até os 16 anos. Nessa que eu repeti o ano, reprovei, eu mudei de escola e fui para uma escola mais perto de casa. E porque eu reprovei, eu me senti muito impotente diante dos meus pais, que eu sempre fui uma boa aluna. E eu tinha as boas notas para poder dizer para eles, né, para ter carta branca com eles. Mas eu repetindo, eu os decepcionei, então eu queria dar um jeito de mudar a minha vida. E me determinei naquele ano de 93 a mudar de vida, mas do meu jeito. Então eu não saía mais sem Deus, do meu jeito. Me esforcei e por um tempo eu consegui, até arrumar um namorado que também muito perdido. No início ele não falou para mim, mas depois de 3 meses de namoro ele pediu minha ajuda porque ele era usuário de cocaína e de maconha. E eu, assim, já tinha um tempo, já esses 3 meses firme, né? Eu acabei dizendo que ia ajudá-lo. Não, eu vou te ajudar, fica comigo que eu vou ser força para você, eu vou te ajudar. Mas não deu muito tempo, porque meus pais já observaram alguma coisa estranha nele, não aceitaram o namoro, embora meu pai e minha mãe sempre acolhia muito bem aquele rapaz em casa, levava para casa, mas sempre me alertando, olha, ele não é uma pessoa boa e tal. Mas eu não escutava, e a revolta começou de novo, porque tinha dia que eu queria sair, eles não me deixavam sair com ele. Aí começou tudo de novo. Aí foi nessa hora que eu experimentei a maconha e acabei me entregando para aquele rapaz também. E começou tudo de novo. Todas as minhas revoltas, todas aquelas, a depressão, a angústia, a bebida novamente. Às vezes eu saía com aquele rapaz e no meio da festa, da farra, eu me afastava dele para beber, para afogar minhas mágoas. E ele me largava lá, ia embora para casa. E no outro dia meus pais iam... eu não chegava em casa, então eles ligavam para todo mundo. E muitas foram as vezes que os meus pais, meu pai e minha mãe, ou meu pai só, né, porque ele dirigia, ia me buscar no bar, eu caída no bar. E eu já tinha visto meu pai muitas vezes chorando, me pegando no colo, que eu tinha 15 anos na época, os 16 anos. E ele me pegava para levar para o hospital para tomar glicose. Muitas vezes. Os finais de semana eram assim. Até que um dia, uma sexta-feira, eu queria sair com aquele meu namorado. Minha mãe não deixou, mas também disse que... E era o aniversário da minha avó, e disse que eu tinha que ir para o aniversário da minha avó. Que não ia sair, mas eu tinha que ir lá. Não, então eu disse, para o aniversário da avó eu não vou, eu fico em casa. Nessa altura, eles já tinham feito a descoberta, né, das bebidas, então já tinham tirado aquele barzinho dentro de casa, não tinha mais bebida dentro de casa. Eu fiquei em casa, muito revoltada, porque eu queria sair, eles não deixaram. Aí eu fui para o meu quarto, liguei um som bem alto, que eu gostava de rock, gosto ainda, mas uns rocks mais pesados naquela época. E eu liguei o som bem alto, mas aquilo não me acalmava, me agitava mais. E eu dizia, eu preciso beber, eu preciso me acalmar. E a única coisa que me acalmava era a bebida. E eu fui na geladeira, encontrei um pouquinho de vinho, bem escondido assim dentro da geladeira, metade do litro de vinho. E eu comecei a tomar, mas era muito fraco para mim, que eu já era acostumada a beber muito, bebidas mais fortes. E eu fui no banheiro, embaixo assim da pia, e achei 1 litro de álcool. E misturei o álcool com vinho e comecei a tomar, até sentir falta de ar, comecei a tremer.
e comecei a cabeça parecia que estourar. E eu me recordo que a minha mãe, numa confissão, depois ela me contou, no desespero dela, ela foi se confessar com o padre, dizendo que não aguentava mais aquilo, o que ela tinha que fazer. E o padre falou: minha filha, compra uma imagem de Nossa Senhora, escolha a Nossa Senhora que você quiser, compre uma imagem dessa e coloque no quarto da sua filha. O meu quarto era todo pichado, era caveira, era cabeludo, era skatista, tudo de pôster assim, né? Eu sou filha única, então eu tinha o meu quarto. Ele falou, e minha mãe tinha contado isso para ele: coloca lá no meio daquilo tudo, porque uma hora ela vai ver aquela imagem. E é uma imagem, é gesso, é imagem. Só que quando ela olhar para aquela imagem, ela vai se lembrar que ela tem uma mãe no céu e uma na terra que estão intercedendo por ela. Faça isso. E minha mãe fez isso. Naquele momento que eu estava bebendo no meu quarto, no desespero, naquela falta de ar, aquela tremedeira toda, e achando que eu estava morrendo, eu fui para aquela imagem e pedi a Nossa Senhora para me ajudar, porque eu estava morrendo, eu estava sentindo que eu estava morrendo. E embaixo tinha uma oração, eu comecei a rezar aquela oração, e de repente a minha vista sumiu, minha visão sumiu. E aí foi nessa hora que eu caí no chão e comecei a me debater. Estava achando que eu estava tendo uma convulsão. E eu comecei a gritar. Eu tive uma imagem de um túnel escuro, e no finalzinho uma luz assim que ia apagando. Aí nessa hora, eu fiquei desesperada, porque eu achei que estava morrendo mesmo. E comecei a gritar pelo nome de Jesus: Jesus, me salva, porque eu estou morrendo. E aí nessa hora eu fui me arrastando até a sala. Eu estava no meu quarto, para chegar até a sala passa por um corredor. E eu fui me arrastando até a sala, peguei o telefone e, por Deus, eu liguei para uma amiga. Ela foi correndo, eu liguei: olha, vem aqui em casa que eu estou morrendo. E os meus amigos já eram acostumados comigo, eles já me chamavam de louca, de desequilibrada, porque eu fazia tudo isso sozinha, né? E às vezes eu me unia às pessoas que faziam também, mas eu fazia essas coisas sozinha, e os meus amigos já estavam cansados dos meus pais ligarem para eles. E essa minha amiga foi lá, essa pessoa foi lá, me levou para o hospital. E lá no hospital eu estava tão agitada que a polícia, a segurança me algemou, me aplicou um sedativo. E eu apaguei, fui para aquele hospital, outro hospital que eu era acostumada, quando os meus pais me levavam para lá. Eles ligaram para os meus pais, eles foram me buscar. E por que minha mãe não tinha deixado eu sair na sexta-feira? Naquela sexta-feira com aquele namorado? Porque no outro dia, iria na minha cidade um padre, que trabalhava com dependentes químicos, o padre Léo. Eu sabia, porque eu frequentava o grupo de adolescentes, e sabia que todo mundo estava se movimentando para ir nesse encontro. Mas eu não queria ir, porque eu estava vivendo um auge, eu já sabia daquele retiro. E minha mãe estava rezando muito para que eu fosse, porque era a única solução. Ela só via aquele encontro de jovens como a única solução para mim. E essa é a minha salvação. E ela se empenhou na oração para que eu fosse. E um dia anterior, tudo aquilo aconteceu. Mas eu acordei de manhã, recebi alta durante a madrugada. Acordei de manhã e disse para minha mãe, levantei com aquela ressaca, né, porque imagina, álcool de cozinha. Eu levantei e falei: mãe, ela estava lavando os pratos, me leva lá naquele encontro. E ela largou tudo, foi lá, se arrumou, eu me arrumei e fomos para o ponto de ônibus, porque meu pai, eu vivia todas essas coisas, passava a noite fora e meu pai tinha que trabalhar. Então no outro dia ele passava a noite em claro e no outro dia ele tinha que trabalhar. O sábado não foi diferente, aquela noite não foi diferente. Ele saiu cedo, foi trabalhar, minha mãe não sabia dirigir. Eu fui para o ponto de ônibus, lá encontrei um amigo meu do grupo de adolescentes e acabou que ela não precisou ir. Eu fui com ele, cheguei lá, comecei a participar do encontro, quis ficar sozinha lá também. E no final da tarde, antes da missa, aquele padre, tal de padre Léo, sentiu no coração que antes da missa ele precisava fazer uma oração de cura interior. E mudou o esquema do retiro e falou: vamos fazer uma oração de cura interior. Aí começou a rezar, cantar, rezar e disse assim: olha, muitos jovens que estão aqui estão vivendo muitas situações nas drogas, na bebida, na prostituição. E foi descrevendo o que a gente estava vivendo. E ele disse:
Jovem, Jesus quer te curar pelo perdão, pela liberação do perdão. Peça a Jesus para revelar quem é a pessoa que mais te magoou na vida, porque muitas dessas coisas que vocês estão vivendo, por causa da carência, vocês têm descontado isso nessas coisas, preenchido esse vazio nessas coisas. E aí eu pedi a Jesus, naquela hora eu fechei os meus olhos, pedi a Jesus para me mostrar quem era a pessoa, porque eu não aguentava mais a vida que eu tinha. Eu disse: Jesus, eu não aguento mais essa vida, me mostra. Eu nunca vi esse homem na minha vida, ele está falando exatamente o que eu estou vivendo. Então me mostra quem eu preciso perdoar. Eu achei até que era o meu namorado, porque de manhã, do retiro, eu tinha ligado para ele, e ele já sabia do que eu tinha feito. E falou assim: você é uma louca, você é uma desequilibrada, olha o que você fez ontem, mais uma sua e tal. Então eu fiquei forçando a barra, achando que eu tinha que perdoar, era aquele namorado. Mas aí eu comecei a chorar, porque eu tinha visto uma imagem assim, eu nunca tinha feito essa experiência carismática, né? E eu tive uma imagem do meu pai e da minha mãe, porque eles sempre foram muito ausentes na minha vida, na infância, sempre trabalharam muito. Meu pai era caminhoneiro, minha mãe sempre trabalhou muito, e era a forma que eles encontraram para nos amar, trabalhando, para nos dar o melhor. Vendo a história dos dois, era o jeito que eles tinham para me amar. Trabalhar muito para dar a melhor escola, a melhor roupa, a melhor comida. Mas não é o mais importante. Faltou a presença. E aí eu descobri que eu precisava perdoá-los por isso, mas também por tudo aquilo que eles faziam sem saber, e também pedir perdão a eles por aquilo que eu tinha feito. E aí aí eu chorei muito, comecei a orar em línguas ali, nunca tinha rezado daquele jeito, mas senti um alívio muito grande. E o padre dizia: abraça a pessoa que está ao seu lado, imaginando que essa é a pessoa que Deus colocou no seu coração, revelou para você que você precisa perdoar. Eu abri os olhos, abracei o rapaz que estava do meu lado, e o padre do palco dizia assim: mas não se contente em abraçar só esse, abrace também o que está do outro lado. E quando eu me virei assim para a minha esquerda, meu pai e minha mãe entrando assim naquele ginásio, cabiam 7.000 jovens, eu estava bem na geral, tem arquibancada e tinha geral, que a gente chamava de geral, e os meus pais entrando assim na minha direção, chorando também, e ali nós pedimos perdão uns aos outros, e esse foi o dia que Deus entrou na minha vida. Eu tinha problemas sérios de estômago e intestino por causa da bebida, porque eu bebia todo dia, eu misturava muita coisa com a bebida. Então quando eu evacuava sangue, já fazia um ano e meio, todos os dias assim. Também tinha gastrite aguda por causa da bebida, com 14 anos desenvolveu essas doenças em mim. Isso foi num sábado que eu encontrei com Deus. Na terça-feira da outra semana, eu ia fazer um exame que era decisivo para mim, para mudar o tratamento, porque nada adiantava, porque até os remédios que eu tomava para o tratamento, eu misturava com bebida. Fui fazer os exames e não tinha mais nada. Eu também tinha sido curada fisicamente. A partir disso, eu comecei a ter uma sede muito grande de Deus. Eu sabia que se eu fosse para determinado local, eu ia cair, porque o negócio estava dentro de mim, o pecado estava ali. Claro, veio uma graça muito grande, especial, onde abunda o pecado, superabunda a graça de Deus. Eu sei, tenho conhecimento e reconheço essa graça, mas eu sabia também que se eu fosse naquele show, naquele bar, naqueles locais onde eu ia antes, eu iria cair, porque eu sabia que eu era fraca, eu era dependente daquilo. Tinha um bar na frente da minha escola, eu sabia que se eu passasse ali, era a hora do almoço, ia estudar de manhã, saía na hora do almoço, e eu sentia o cheirinho da batatinha, já chamava a cerveja, uma caipirinha, ou uma vodka, eu já sabia do que ia dar. Então eu dava uma volta enorme até chegar à minha casa. Eu sabia que se eu não me penitenciasse, se eu
não ficasse, porque eu fiz quaresmas, penitências, de não sair de casa, de ir para a escola e para a igreja só, porque se eu fizesse outras coisas, eu ia cair de novo. Comecei a ir na Eucaristia todos os dias, e na fila da comunhão eu pedia: Jesus, tem misericórdia de mim, cura a minha afetividade e a minha sexualidade, porque estava toda desequilibrada, e eu sabia que só Jesus poderia fazer aquilo. Comecei a rezar o terço, a Bíblia, rezar, ler. Eu tinha sede. Todos os retiros de jovens eu ia, porque eu precisava de Deus, precisava me firmar em Deus. E aí as coisas foram acontecendo, eu fui sendo chamado, fui para o grupo de oração, depois comecei a trabalhar com a música, depois fui para a Secretaria da Vi, na época que hoje é a Secretaria das Artes, lá da minha cidade, de Vitória, no Espírito Santo. Depois senti um forte chamado de Deus a me consagrar diante de tudo que Ele tinha feito na minha vida. Eu só me restava entregar a minha vida a Ele e me consagrar numa vida comunitária, que foi o que Ele me tocou. E aí, em 99, eu ingressei na comunidade Canção Nova. Graças a Ele, só Ele. Antes e depois. Mas quem foi o referencial? Jesus Cristo. O medo da morte antes. O namorado que disse: aprendei de mim, olha, fica comigo que eu vou te amar, eu vou te ensinar. Chegou o dia de você mudar o referencial do seu amor. Fica de pé agora. Não se assuste não, o encontro só está começando. Mas porque a pancada aqui é forte. Feche os seus olhos agora. E escolha agora responder ao convite do Senhor. Meu filho, minha filha, pai, mãe, jovem, vinde a mim. Está cansado dessa vida? Chegou um ponto que ela estava dizendo que a Eliana estava dizendo que ela estava cansada, ela não aguentava mais. Não está aguentando mais. Vinde a mim. Não espera chegar a esse ponto de não aguentar mais tudo que você está vivendo. Vinde a mim. Vinde a mim. Aprendei de mim. Vem aqui que eu vou te ensinar o que é o amor de verdade. Nós te pedimos, Senhor, marca hoje a nossa história com um antes e um depois. Como o Senhor marcou a história da humanidade, Senhor. Marca agora. Porque eu respondo: sim, Senhor, eis-me aqui. Eu vim te encontrar. Eu vim aqui ser encontrado por Ti. Eu estou sendo agora, acompanhando de casa, encontrado. Eu estou aqui nesse lugar, te encontrando. Dê a sua resposta para o Senhor. Você não veio aqui, desculpa, você não veio aqui ver nenhum missionário da Canção Nova, nenhum padre, nenhum cantor. Deus nos usou como isca e já pescou você. Venha se encontrar com o Senhor. O início de todo e qualquer PHN não é uma regra e um julgo sobre ninguém. O início e a vivência do PHN é a partir de um encontro de amor. Quando Deus mandou aquele padre falar para a mãe da Eliana: coloca lá aquela imagenzinha. Imagina, aquela imagem deve ter ficado com medo daquele quarto todo preto. Até a imagem deve ter: ai, onde é que eu vim parar? Mas aquele sinalzinho ali mostrava: Deus marcou o encontro com aquela jovem. E depois daquele encontro naquela cidade, aquele padre, aquelas palavras, o pai e a mãe que apontaram lá no fundo. Eu não tenho dúvida, aquele dia Deus marcou para encontrar com ela. E marcou esse encontro aqui para estar com você. Em meio a tantos momentos, vivendo talvez tantas situações, é como te encontro e posso ver no seu olhar a vontade de ser aqui
aquilo que Deus te imaginou. Na, 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 na. E quando você aqui chegou, algo em ti se acendeu. Parece que aquela vontade de ser feliz enfim nasceu. Comece agora a luta pra esquecer o que ficou pra trás. Basta ter coragem de recomeçar. Os seus erros esqueci, seus pecados assumi. Por você intercedi, eu suei sangue, eu quis desistir. Por você me fiz ladrão, traficante me tornei. No inferno eu cheguei, mas enfim eu te encontrei. Os seus erros esqueci, seus pecados assumi. Por você intercedi, eu suei sangue, eu quis desistir. Por você me fiz ladrão, traficante me tornei. No inferno eu cheguei, mas enfim eu te encontrei. Continua assim. Isso, vai cantando isso. Só o nananá. Isso. Eu te encontrei. Mais uma vez. Eu te encontrei. E que esse seja o som, Senhor. O som de muitos jovens que vão se encontrar. Que esse som agora alcance muitos jovens que nos acompanham de casa. Muitos homens casados, mulheres casadas, pais, mães. Muito jovem cansado desse amor que já já acabará. Escuta isso, é Deus dizendo: eu te encontrei. Eu te encontrei. Escuta isso. Eu te encontrei. Os seus erros esqueci, seus pecados assumi. Por você intercedi, eu suei sangue, quis desistir. Por você me fiz ladrão, assaltante me tornei. No inferno eu cheguei, mas enfim eu te encontrei. Os seus erros esqueci, seus pecados assumi. Por você eu suei sangue, eu quis desistir. Por você me fiz ladrão, assaltante me tornei. No inferno eu cheguei, mas enfim eu te encontrei. E guarda isso agora. Deus te encontrou. Demorou. Do momento onde a Eliana encontrou aquela imagenzinha até a hora que ela disse: eu perdoo. E a mudança da vida. Pode ser que demore um pouquinho, mas Deus te encontrou. E está te esperando na igreja, na palavra, na Eucaristia. E está te esperando aqui no PHN. O convite para você é esse: vinde a mim. Vinde a mim e eu vou te ensinar o que é o verdadeiro amor. Muito obrigado, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos. Muito obrigado pelo seu encontro, Senhor, com cada um dos jovens. E porque escolheu, nesse encontro do PHN, nos ensinar qual é o verdadeiro amor. Muito obrigado, Senhor.
renovaplay.com. Assine já!